Glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. Paz do nosso Senhor Jesus, amém. Aqueles que estão em casa, bom dia a todos. Convido a você neste momento a dedicar-se este tempo ao Senhor. Para os seus afazeres, aquilo que te ocupa nesse instante, vamos adorar o Senhor. Vamos dedicar esse tempo para aprender mais de Deus nesta manhã. Vamos adorar o Senhor. Louvo comigo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. O nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. O nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. O nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos os irmãos que nos seus lares, tira esse tempo, nessa manhã maravilhosa, para estarmos na presença do Senhor, o adorando, aprendendo mais da sua santa palavra. Nesse momento nós estaremos orando ao Senhor, agradecendo a Deus, por mais um dia que Ele nos concede, pela sua graça, pela sua misericórdia, louvando ao Senhor, porque Ele é bom, tem cuidado de nós,
e logo após estaremos fazendo a leitura do texto base, que nós estaremos dando a nossa lição, né, com base nesse texto, e logo após nosso irmão Graciano estará louvando ainda o Senhor juntamente conosco, né, exaltando o nome do nosso Deus. Então convido a você nesse momento a estar orando ao nosso Deus, né, juntamente com a sua família, aí na sua casa, e bendizendo o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te agradecer, ó Deus, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem cuidado de nós. Pai, quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas e os nossos pecados. Somos tão pequenos, ó Deus, diante da Tua imensa grandeza. Que o Senhor, Deus, que nos sonda e nos conhece, vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau. Que o Senhor, segundo a Tua benignidade, nos conduza ao arrependimento, para que assim nós venhamos Te adorar na beleza da Tua santidade. Quero Te pedir, ó Pai, que nesse momento o Senhor esteja, Senhor Deus, visitando também cada lar, ó Pai, dos Teus filhos, que nessa manhã está juntamente conosco, ó Deus, reunido para Te adorar, para aprender a Tua santa palavra. Que tudo, ó Pai, que for falado aqui nesta manhã, que tudo que nessa manhã nós venhamos estudar, que o Senhor aplique em nossas vidas, que o Senhor esteja, Pai, nos aperfeiçoando, nos fortalecendo, nos instruindo, Senhor Deus, segundo a Tua palavra. Abençoe e edifica, Senhor Deus, cada vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Deus, eu Te oro e desde já Te agradeço. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nesse momento nós estaremos fazendo a leitura do texto base da nossa lição. Nosso texto base da lição de hoje fica na carta aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Hoje nós estaremos estudando sobre a revelação especial. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, quero convidar o nosso irmão Glaciel para assim continuar junto conosco, louvando, adorando, exaltando o nosso Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Aqueles que ainda não chegaram, aliás, aqueles que acabaram de chegar, eu salto com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor neste momento, nesse instante. Ele é digno de ser adorado.
Rei, nosso Deus, aquele que governa sobre as nossas vidas. Entregue-se ao Senhor nesta manhã. Aqueles que ainda não se alimentaram, como sugestão que foi colocado para nós, que possa permanecer em jejum, se assim você puder, se assim você quiser, até o momento que você achar oportuno, o momento da próxima refeição, que você possa fazer um jejum ao Senhor nesta manhã, ou de alimento, ou de outra coisa, aquilo que te agrada, que você possa colocar de lado em sacrifício ao Senhor, em espírito de adoração, pela nossa nação, pelo nosso povo, pela nossa saúde, que o Senhor possa intervir nessa situação que assola todo mundo. Mas sabemos que em meio a tudo isso o Senhor está cuidando de nós. Amém? Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande nosso Deus é o Senhor e muito digno de louvor. Cante ao Senhor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, somente diante dele, por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos, Senhor Deus, na tua provisão. Somos como ovelhas, Senhor Deus, mas não ovelhas abandonadas, porque temos um pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, que nos cerca com a sua bondade, com o seu amor. Nós confiamos em ti, Senhor. Mesmo em meio à crise, Pai, mesmo em meio, Senhor Deus, à atemorização de muitas pessoas e de terrorismo, Senhor,
mas nós confiamos em Ti, porque sabemos, Senhor Deus, que Tu cuida de cada um de nós, Pai. Por isso, diante de Ti, Senhor Deus, nos prostramos. Diante de Ti, Senhor Deus, te entregamos o nosso louvor, pois só Tu, Senhor, é digno de ser adorado, de ser exaltado, Senhor. Nenhum outro, Senhor, é digno de tamanha, Senhor Deus, entrega, mas somente a Ti, Deus. Entregamos a nossa vida. Senhor Deus, nos enche com o Teu Espírito Santo, nos dá confiança, Senhor Deus, cada dia mais. E não permite, Senhor Deus, que a nossa mente vacile, Senhor Deus, em crer na Tua provisão, em crer, Senhor Deus, no Teu socorro. Nós sabemos, Senhor Deus, que Tu já conquistaste na cruz do Calvário, Senhor Deus, cada um de nós para Ti, Senhor. Essa é a maior vitória que podemos, ó Senhor Deus, cantar e declarar a Ti, Senhor. Porque Tu, Senhor Deus, já nos compraste com o Teu precioso sangue. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glorificado és Tu, Senhor. Não há outro lugar, Senhor Deus, melhor para se estar senão aos Teus pés, Senhor. Se dedicamos, Senhor Deus, a Ti, entregamos a nossa vida, aquilo que temos, aquilo que somos, Senhor Deus, a Ti, Pai. Reconhecemos, Senhor Deus, que não somos nada diante de Ti, Senhor. E carecendo, Senhor, da Tua misericórdia todos os dias, Pai. O ser humano, ó Senhor Deus, por muito não enxergar, Senhor Deus, aquele que está sofrendo, tem se vangloriado e tem se achado autossuficiente, Senhor. Mas sabemos, Senhor Deus, que Tu nos mostra nesse tempo, Senhor, que nós não somos nada, Pai. Nós não somos nada, somos apenas pó, Senhor Deus. Chama de vela, Pai. E se estamos de pé, Senhor Deus, se temos a esperança da vida eterna pela Tua graça que nos sustenta, Pai. Aleluia. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, Deus, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor. Igualzinho. Som. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos, durante todo esse ano, como os irmãos já sabem, estudando Bibliologia, a doutrina da Bíblia. Nós já tivemos a introdução, a teologia, já também tivemos um estudo sobre a revelação geral com o nosso irmão Sandro, né? E nesta manhã nós estaremos estudando sobre a revelação especial de Deus. Nesse momento, mais uma vez, eu gostaria de convidar você para estar abrindo a sua Bíblia novamente no nosso texto base, na carta aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho
que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, na lição anterior, nós vimos que a revelação geral, apesar de colocar à disposição de todo homem, de todo ser humano, o conhecimento de Deus, ela não traz de forma eficiente um conhecimento para a salvação do homem. Isso não significa que a revelação geral não cumpriu com o seu propósito e que também não foi eficaz no seu propósito, pois nós sabemos que tudo o que Deus faz é eficaz com o propósito para o qual Ele a cria. Quando nós lemos o Salmo 19, nós vamos ver que o salmista ele declara a glória de Deus e a existência de Deus através das coisas que foram criadas. A criação, digamos por assim, é a digital de Deus, através da qual nós percebemos a existência de um ser superior, de um ser criador, que não somente criou todas as coisas, mas que sustenta todas elas, que governa todas elas, pelo poder da sua palavra. Sabemos, irmãos, que a revelação especial, ela não torna desnecessária a revelação geral de Deus, pois todas as outras doutrinas bíblicas estão alicerçadas sobre a revelação geral, porque nós sabemos que através da revelação de Deus, na revelação geral, mostrando a sua divindade através das coisas que estão criadas, é que nós temos o apoio para crermos assim em todas as outras doutrinas bíblicas. Não é por acaso que desde há muito tempo, o diabo ele tem se oposto a essa doutrina do criacionismo, porque a criação revela a existência de uma divindade. Porque se Deus não existe, segundo alguns pensamentos ateístas, logo também todas as outras doutrinas bíblicas caem por terra. Por isso, logo, a revelação geral da parte do nosso Deus é essencial, primordial e serve como alicerce e fundamento para as outras doutrinas bíblicas cristãs. Mas nós não podemos nos esquecer que a Bíblia ela não se preocupa em defender a existência de Deus, porque ela já se inicia fazendo a afirmativa de que Deus existe. No seu primeiro capítulo do livro de Gênesis, a palavra do Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E assim também nós cremos que tudo que foram criados nos céus e na terra foram criados pelo Criador, sendo Ele a causa de todas as coisas, mas Ele mesmo não foi causado por nada nem por ninguém, mas Ele é quem sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Na presente lição nós vamos discorrer acerca da natureza e da necessidade e dos meios e métodos pelos quais Deus se revela. Vamos nesse momento falar um pouco sobre a natureza da revelação especial. O que é revelação especial?
A revelação especial é a alta manifestação de Deus para certas pessoas em determinados lugares definidos. Por meio dessa revelação, os seres humanos tomam conhecimento de Deus, da sua obra redentora através do seu Filho Jesus Cristo. O texto que nós lemos vai falar do processo em que Deus esteve em todo o tempo se revelando ao homem. Ainda no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, nós vamos ver esta revelação especial ainda no Jardim do Éden, quando pela viração do dia o próprio Deus visitava ali aquele casal, Adão e Eva. Só que após, irmãos, a queda do homem, Deus precisou se revelar através dessa revelação especiais e nela assuntos que antes não era necessário ser tratado com aquele casal, referente a pecado, a culpa e a necessidade da redenção do homem. E para que esta revelação especial acerca deste assunto fosse trazida ao homem, Deus, durante toda a história, Ele busca o ser humano se auto-revelar a Ele e se comunicar através desta revelação com o ser humano e comunicar a necessidade da salvação e da redenção em Cristo Jesus. É isto que o texto que nós lemos nesta manhã nos fala a respeito desta verdade, que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus falou com os homens a quais Ele escolheu para comunicar a sua verdade, se auto-revelar ao seu povo, escolhendo profetas, levantando-os para falar ao povo. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias Deus, Ele falou por intermédio do seu próprio Filho. E esta é a maior revelação que nós temos da parte de Deus, porque agora o próprio Deus, Ele se fez carne. O Verbo da vida se encarnou e veio viver entre os homens, cheio de graça e de verdade, para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Logo, assim nós cremos e assim fala a palavra de Deus. Como eu falei anteriormente, vale ressaltar que a revelação especial de Deus não torna desnecessária a revelação geral, mas acrescenta, irmãos, informações necessárias para a salvação do homem. Até porque, depois da queda do primeiro casal, a palavra do Senhor diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. Por isso foi necessário esta revelação especial, além das coisas que estão criadas, porque após a entrada do pecado no mundo, isso afetou todos os homens, em todas as áreas da sua vida, até mesmo na compreensão de coisas espirituais. A palavra do Senhor, em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 14, se assim não me falha a memória, a palavra do Senhor vai dizer que algumas coisas espirituais da parte de Deus revelada para os homens pelo seu Espírito Santo são loucuras para o homem natural. Eles não compreendem as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito precisam ser discernidas espiritualmente. Logo, nós entendemos o porquê da necessidade desta revelação especial de o próprio Deus vir à terra através do seu Filho Jesus Cristo para reconciliar os homens
consigo mesmo. Continuando, Deus ainda se manifestou, se revelou no Antigo Testamento de forma especial, através de aliança feita com homens e com seu povo, através de comissionamentos a homens para servir ao seu propósito e aos seus desígnios. Lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, nós iremos ver Deus se revelando de forma especial a Moisés, ali no Monte Sinai, aonde Deus também o chama e o envia para libertar o seu povo ali do Egito, da escravidão dos egípcios. Nós podemos também ver Deus se revelando de forma especial, fazendo aliança com o seu povo. Você vai ver isso também no livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Outro aspecto da revelação especial é a natureza antrópica, ou seja, em linguagem hebraica, aramaica e grego, onde Deus se utilizou também desta linguagem de homens e de forma escritas nestas linguagens para se comunicar com o homem, revelar a sua vontade, a necessidade da salvação ao pecador perdido. Em forma, irmãos, que fazem parte da experiência comum e cotidiana de todos os homens também. Deus se revelou desta maneira, através dessas experiências comuns do nosso dia a dia. Deus se revelou de forma especial aos homens, também através de sonhos, através de visões. Então isso também é revelação especial. Por isso nós vemos, irmãos, a necessidade dessa revelação, porque somente ela é eficaz na comunicação da grande verdade de que o homem precisa se reconciliar com Deus. Amém? Nesse momento nós iremos falar um pouco sobre a necessidade da revelação especial. Nesse tópico nós vamos lidar basicamente com duas questões. Por que a revelação especial era necessária? Seria a revelação especial um fenômeno posterior à queda? Será que o pecado do ser humano a tornou imprescindível? Como já falei anteriormente, não foi a queda que fez com que Deus viesse tão somente posterior a ela se revelar de forma especial, pois Deus já havia se revelado de maneira especial, até mesmo antes da queda do casal no Jardim do Éden, quando falava com esses mesmos. E isso fica evidente também no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, capítulo 2, versículo 16 e 17, vemos uma comunicação racional, proposicional e direta do Criador com o homem em seu estado original. Sendo assim, fica claro que a revelação especial também se deu em um momento anterior à queda. Não foi a entrada do pecado no mundo que a tornou necessária. Ela é um fenômeno, ela não é um fenômeno posterior à queda do homem. No entanto, também é fato que a desobediência do primeiro casal e as suas consequências para toda a raça humana tornou mais intensa a necessidade de uma revelação especial. Por exemplo, por causa da entrada do pecado no mundo, como foi falado antes, Deus agora precisava falar com o ser humano acerca de assuntos desnecessários, quando no princípio anterior à queda, assunto como pecado, culpa, perdão e redenção. Então por isso se fez necessário, porque em Cristo Jesus, a maior revelação de Deus dada ao homem, nós podemos ver a necessidade que nós temos
de tão grande salvação da parte de Deus. Ainda Deus se revelou de forma especial, até mesmo anteriormente, à vida de Cristo, através da sua própria palavra, da lei e das Escrituras. Porque a lei de Deus, ela mostra ao pecador perdido a necessidade de um Salvador. A lei de Deus, ela revela a nossa imperfeição, a nossa incapacidade de sermos perfeitos segundo as exigências da lei para nós, de forma que pela lei vem o conhecimento do pecado, diz a palavra do Senhor. Logo, nós tendo o conhecimento das nossas fraquezas, da necessidade de um Salvador, nós poderemos olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e contemplar o amor de Deus comunicado a nós, nos atraindo, nos chamando à reconciliação. Os próprios profetas, como foi falado anteriormente, foram homens levantados por Deus que profetizaram também acerca desta salvação. E a palavra do Senhor diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Na plenitude dos tempos, durante toda a história, no decorrer de toda a história, Deus esteve preparando o mundo para a chegada do seu Filho. Preparou o mensageiro que haveria de preparar o caminho do Senhor, João Batista. Deus usou os reinos que ele levantou sobre a terra. Assim como exemplo também, nós vemos o Império Romano, aonde que após o Império Romano assumir todos os outros impérios com o seu domínio sobre a terra, ficou-se mais possível e facilitou bastante a locomoção entre todas as outras províncias e todas as outras nações, de forma que Deus já tem em vista que essa comunicação, essa revelação especial não ia ser dada somente aos judeus, a quem anteriormente ela havia escolhido na pessoa de Abraão, mas que agora ele estava preparando todos os meios necessários para que essa revelação especial pudesse agora alcançar os gentios, pudesse alcançar todas as nações. Então Deus, tendo levantado o mensageiro para preparar o caminho do Senhor, preparado todo o cenário aqui na terra e facilitado para que essa revelação especial pudesse se expandir e chegar até os confins da terra, então Deus, ele envia o seu próprio Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para que assim todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, também é fato que a desobediência do primeiro casal e as suas consequências para toda a raça humana tornou intensa a necessidade dessa revelação especial. Por causa da queda, os homens perderam o relacionamento de comunhão que possuíam com Deus. O pecado afastou os seres humanos de Deus e os colocou no estado de rebelião ativa contra o Criador. Isso, irmãos, fica evidente no texto, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Vou estar lendo esse texto para nossa melhor compreensão. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor:
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas de Deus que Ele criou. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulo em seus próprios raciocínios de coração, insensatos, e teve os seus sentimentos se obscureceram, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem e semelhança ao ser humano corruptível, a aves, a quadrúpedes e a répteis. Então, irmãos, a entrada do pecado no mundo afetou o homem em todas as áreas, até mesmo na sua capacidade em conhecer a Deus por si próprio. E nós temos a plena consciência de que, se não fosse Deus vir em busca do pecador perdido e se auto-revelar para o ser humano, nós, pela nossa própria capacidade, conhecimento limitado, jamais chegaríamos ao conhecimento de Deus. Mas graças a Deus que na sua infinita misericórdia, Deus, Ele se revelou para nós e ainda hoje continua se revelando através da sua palavra escrita. Por isso, irmãos, pelo pecado o homem se colocou em estado de rebelião contra Deus, porque o pecado ele nos faz inimigos de Deus por causa da rebelião do coração do homem. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que vivem segundo a carne vivem em inimizade com Deus, sendo esta um resultado da entrada do pecado no mundo. Além disso, o homem, com a entrada do pecado no mundo, teve os seus entendimentos obscurecidos quanto às questões espirituais. Já falei sobre isso também na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então tornou-se crucial providenciar meios para expiar o pecado, redimir o homem da escravidão e reconciliar a criatura com o Criador, através da justificação do pecador pela fé em Cristo Jesus. A revelação especial precisa remediar tanto a limitação e insuficiência do conhecimento humano sobre Deus, bem como indicar para o homem o caminho da restauração do relacionamento com Deus. Portanto, a revelação especial é fundamental, porque a revelação geral não é suficiente para proporcionar o conhecimento de Deus necessário para termos um relacionamento correto com Ele. Até porque, quando nós lemos o Salmo 19, nós vamos ver que o propósito da revelação geral não é comunicar a existência de uma divindade, comunicar a existência de Deus, é comunicar a glória deste Deus através das coisas que estão criadas. E essa comunicação através das coisas que foram criadas se dá todos os dias.
Como diz o salmista, uma noite discursa a outra noite, um dia a outro dia, mostrando e revelando sabedoria a outra noite. Então passa-se dias e a criação está anunciando a cada dia que nasce, que há um ser superior, um ser criador acima de tudo e de todos. O sol, ele sai da sua tenda, como diz o salmista, percorre, toda a terra para se pôr em lugar oposto, também proclamando e anunciando que ele está lá como luzeiro no firmamento dos céus, porque o Criador que o sustenta, o criou e colocou para que os homens observem a criação e glorifique a este Deus, exalte o seu nome e seja despertado no seu coração interesse por mais conhecimento desse Criador que criou a tudo e a todos e sustenta segundo o seu poder. Só que é necessário falar sobre pecado, falar sobre reconciliação, falar sobre redenção, sobre justificação. É necessário falar sobre graça, é necessário falar sobre fé, é necessário falar sobre todas estas coisas, e isso se torna eficaz na revelação especial através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 13 e 15, Paulo diz que para ser salvo o homem precisa invocar o nome do Senhor. Para invocar o nome do Senhor precisa crer, e para se crer precisa ouvir. Para ouvir, alguém precisa pregar para ele. É necessário também que pessoas sejam enviadas para estar proclamando esta revelação especial de Deus em Cristo Jesus, aqueles que não têm o conhecimento ainda desta revelação. Sendo assim, mesmo os homens, tendo acesso ao conhecimento de Deus pela observação do mundo criado, o apóstolo Paulo não descartou a importância e a necessidade da pregação do Evangelho. Vemos, portanto, que a insuficiência da revelação geral exigia a revelação especial. Volto a dizer que a revelação geral ela não falhou, porque Deus não falhou em ter se revelado na sua criação. Ela já cumpriu e continua cumprindo com o seu propósito de manifestar a Deus e a sua glória pelas coisas que estão criadas, mas se tornou necessário, imprescindível, uma revelação especial, além das coisas que foram criadas. E esta revelação especial se dá com o próprio Deus, se encarnando, vindo ao mundo para reconciliar o mundo consigo mesmo, na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse momento nós iremos refletir um pouco sobre os meios da revelação especial. Quais os modos ou os meios pelo qual Deus se revela a determinados homens e lugares e épocas específicas. Revelação especial no Antigo Testamento, como já foram citadas algumas passagens. Logo no início da história da criação, nos deparamos com a comunicação verbal e racional entre o Criador e a criatura, entre Deus e o primeiro casal, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, capítulo 3 também, versículo 9. Esse mesmo padrão de comunicação continua ao longo de todo o Antigo Testamento. Deus comunicou-se diretamente com Noé, está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13, com o patriarca Abraão, capítulo 12 do livro de Gênesis, versículo 1, com Jacó, com Moisés, com o rei Davi, com o justo Jó, com os profetas Isaías, Jeremias, Oséias,
e outros também. A noção de uma comunicação verbal e racional entre Deus e o ser humano é a base de todos os enunciados dos profetas de Israel. No pronunciamento dos seus oráculos, eles empregaram a fórmula profética: assim diz o Senhor. Essa fórmula é encontrada 293 vezes na Bíblia hebraica e sempre significa algo de conteúdo racional e proporcional. Além dessa comunicação verbal, racional e proporcional, Deus se revela de muitas outras maneiras também no Antigo Testamento. Através de sonhos, nós vemos também no Antigo Testamento Deus se revelando de forma especial. Nós vemos isso através da vida de José, conhecido como José do Egito. Nós vemos isso também através da vida de Daniel, onde Deus se revelou também a Daniel por meio de sonhos, de dando interpretação de sonhos, em a ocasião em que o Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim teve esses sonhos e exigiu que fosse interpretado pelos sábios da época. Através também de milagres, Deus se revelou através dos seus milagres, seus grandes feitos, seus prodígios ali na terra do Egito, mostrando superioridade sobre todos os deuses egípcios, enviando ali as pragas. Também abriu o mar vermelho, revelando-se e também manifestando o seu poder, para que o povo de Israel pudesse passar em pés enxutos. Através também de visões, Deus se revelou aos profetas Isaías e Daniel por meio de uma visão. Nós vemos isso lá em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1 ao 4, quando Isaías ele teve aquela visão da glória de Deus entronizado no seu mais alto e sublime trono, e ali os serafins declarando que Ele é santo, que Ele é o Senhor dos exércitos. Através também de anjos, Deus se manifestou assim na ocasião a Daniel na Babilônia, e Ele enviou uma mensagem por meio de um anjo. Está lá em Daniel capítulo 10, versículo 10 ao 14. E através da sua sagrada Escritura. A palavra escrita foi outra maneira de como Deus se revelou no Antigo Testamento, porque chegou um tempo em que o povo de Deus, após ser liberto do cativeiro egípcio, Deus já ter se revelado aos patriarcas, ter se revelado a Moisés, chegou um momento em que Moisés veio a morrer, e agora Deus se revela a Josué, mas agora mostra para Josué que também ele iria revelar-se a ele através da palavra escrita, não somente se revelar o seu caráter através das suas leis, como também se revelar a sua vontade. E por isso, naquele determinado momento, agora Deus diz a Josué que não se aparte da sua boca o livro da lei, mas que tenha cuidado de fazer tudo nele que está escrito, que meditasse nele de dia e de noite. Através da revelação especial por meio da forma escrita, Deus se revelou ao seu povo. Encontramos no Novo Testamento os mesmos meios de revelação presentes no Antigo. Sonhos, está lá em Mateus capítulo 1, versículos 19 e 21. Milagres, aparecimentos de anjos, na ocasião em que o anjo também veio a Maria,
revelando o propósito de Deus sobre a sua vida, que ela conceberia do Espírito Santo e daria a luz ao Salvador do mundo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de milagres. Deus se revelou através de milagres no Novo Testamento, pois os milagres que o próprio Senhor Jesus Cristo era a comprovação de que Ele veio da parte de Deus, que Ele é o Filho de Deus, porque aquilo que Ele realizava era aprovado e atestado pelos seus milagres, que vinham assim da parte de Deus Pai, porque tudo quanto Ele fazia, disse Ele, não fazia de si mesmo, mas que o Pai que estava nele é quem lhe deu essas obras para que Ele pudesse realizar. Então os milagres de Jesus Cristo é uma revelação especial de Deus, mostrando que o Senhor é como seu Filho Jesus Cristo, sendo Ele o próprio Filho de Deus. O próprio escritor aos Hebreus, ele também vai falar que Deus deu testemunho juntamente com os apóstolos, através de grandes sinais, prodígios e maravilhas, comprovando e atestando, testemunhando Deus juntamente com eles, através de milagres, para que aquilo que eles falassem, para que aquilo que eles pregassem, as pessoas que vissem aqueles milagres, aqueles prodígios, pudessem chegar à seguinte conclusão: realmente esta palavra, esta mensagem vem da parte de Deus, porque ninguém poderia realizar tais sinais e tais prodígios se Deus não fosse com ele. As visões em Atos, capítulo 10, versículo 10, na ocasião em que Deus se revelou ao centurião Cornélio através de uma visão, através de um anjo, e as Escrituras Sagradas, para assim também preservar e garantir a transmissão da revelação especial ao longo dos séculos. Essa revelação de forma escrita foi assim necessária e registrada por Deus, para que em todas as épocas o homem, através da revelação escrita de Deus, das Sagradas Escrituras, pudesse chegar ao conhecimento de Deus, da sua obra salvífica na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E assim comprova também o próprio apóstolo Paulo, falando de que esta revelação escrita veio da parte de Deus, comprovando que esta mesma foi inspirada por Deus, escrita lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura, ou seja, a palavra escrita, que é a revelação especial de Deus, no decorrer de toda a história em que ela foi escrita, desenvolvida ao longo de toda a história, e esse desenvolvimento da forma escrita da palavra de Deus aconteceu aproximadamente no decorrer de 1600 anos, por cerca de 40 autores, com estilos literários diferentes, mas todos eles, e ao longo de toda a história, essa revelação escrita de Deus esteve sempre sobre a supervisão do próprio Deus, inspirando homens santos para escrever da parte de Deus. Por isso, nós temos plena aceitação e assim nós temos também plena confiabilidade na palavra de Deus, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Glórias ao Senhor. O escritor da Epístola aos Hebreus faz um contraste entre o comunicar de Deus por intermédio do Filho com as formas anteriormente de revelação.
Isso fica evidente no texto básico que nós lemos nessa manhã, ressaltando que a revelação da encarnação é superior a todas as outras revelações feitas anteriormente por Deus e comunicada por Deus ao homem. De fato, quando os profetas falavam no Antigo Testamento, eram os portadores de uma mensagem de Deus acerca de Deus. Porém, quando Jesus Cristo falava no Novo Testamento, era Deus em pessoa falando. Como diz a própria palavra de Deus, o Verbo da vida se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. O próprio Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. E a própria palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Por isso, Jesus Cristo, ele é a maior revelação de Deus para o homem, para o pecador perdido. Por fim, o Novo Testamento deixa claro que a origem da revelação especial é o próprio Deus. Nós vemos isso lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Na ocasião em que Jesus Cristo ele pergunta aos seus discípulos: quem dizeis vós ser o Filho do Homem? Quem dizeis vós que eu sou? Então alguns respondem, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é alguns dos profetas. Mas naquele momento, Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E o apóstolo Pedro, ele faz a declaração na qual a igreja de Cristo está alicerçada. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo, ele então declara para Pedro que aquela afirmação que ele fez não foi de si mesmo, mas que o próprio Pai revelou a ele quem realmente Cristo era. Portanto, essa revelação especial, ela tem origem no próprio Deus. Como eu falei anteriormente, nós jamais teríamos o conhecimento de Deus, da sua salvação, da obra redentora salvífica de Cristo, se Deus assim não se revelasse para nós, não se auto-manifestasse para nós através desta revelação especial. Por isso, irmãos, é importante que todos nós também, outrora tendo conhecimento de Deus por esta revelação escrita pelas Sagradas Escrituras, nós venhamos a cada vez mais nos apegar com firmeza às verdades já recebidas por nós da parte de Deus, para que em momento algum nós venhamos se desviar delas, mas para que nós venhamos também transmiti-la para outras pessoas também, para que essas cheguem também ao pleno conhecimento de Deus e recebam mediante a fé, pela graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Por isso, nesse momento, eu gostaria de também falar sobre a importância da teologia no nosso dia a dia, a teologia no nosso cotidiano. Nós sabemos, irmãos, que a palavra teologia significa estudo de Deus, mas nós temos o pleno conhecimento de que o homem, na sua incapacidade, digamos assim, de conhecer e de estudar a Deus, não pode estudar a Deus nem chegar ao conhecimento se Deus não houvesse revelado-se a ele. Pois nós sabemos que nós estudamos e aprendemos aquilo que Deus nos revelou através das revelações progressivas, através das suas revelações para o homem. Logo,
nós estudamos aquilo que Deus revelou para nós, e as coisas que nós não sabemos permanecem cobertas por Deus, mas aquilo que ela revelou pertence a nós e nos foi dado para conhecermos a Ele e a sua vontade. Vejamos algumas implicações práticas do estudo desse tema teológico. Primeiro, a doutrina da revelação especial manifesta o interesse de Deus em buscar se relacionar com o Criador, com a criatura, mediante a revelação especial. Deus assim deseja, através dessa revelação, buscar e se relacionar diretamente com os seres humanos, mesmo depois de se rebelarem contra Ele. Aqui nós podemos ver o grande amor de Deus, em que mesmo depois de o homem se rebelar contra Deus, por conta da sua desobediência, mas Deus ainda assim buscou essa reconciliação, buscou sempre estar se revelando para o homem, para que este pudesse conhecer a sua salvação e pudesse novamente ser restabelecida em Cristo Jesus a comunhão entre o homem e Deus. Segundo, apesar do homem ser o ser responsável pela quebra da comunhão e pela relação de inimizade com o Criador, mediante a revelação especial, Deus, o ofendido, tomou iniciativa da reconciliação por meio da encarnação e do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Como diz a palavra do Senhor, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores e merecedores do amor de Deus, em estado de inimizade contra Deus, mas Deus, pelo seu grande amor, com o seu amor, pela sua misericórdia, Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Nós éramos como ovelhas desgarradas, diz o profeta Isaías, cada um andava pelo seu próprio caminho, cada um andava na vaidade dos seus pensamentos, fazendo aquilo que achava ser certo, que achava ser correto. Nós estávamos, irmãos, alienados de Deus, porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e éramos por natureza filhos da ira, que nós andávamos segundo o curso deste mundo, e que nós estávamos assim, irmãos, sob o domínio do pecado e sob a influência do príncipe da potestade que é o diabo. Mas graças a Deus que a palavra de Deus não para por aí, mas o apóstolo Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu muito amor com que nos amou, nos deu vida, sendo nós ainda pecadores. Ele nos deu vida, nos vivificou, porque pela graça sois salvos. Então veja, irmãos, o grande amor de Deus por nós, em que nós estávamos mortos, mas que em Cristo Jesus Ele nos deu vida. Isso por causa da sua misericórdia, por causa do seu grande amor por nós. Terceiro, devemos compartilhar do mesmo interesse e iniciativa de Deus, cumprindo o nosso papel de embaixadores, levando os seres humanos a mensagem da reconciliação. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo e que nós devemos passar essa revelação adiante através da pregação do Evangelho, do ensino da palavra para outras pessoas também.
Precisamos assim estar anunciando, pregando o Evangelho. Pesa esta responsabilidade, obrigação sobre nós. Porque, como diz a palavra do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocarão aquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação. Amém. Então Deus quer também nos usar para transmitir esta verdade aos homens. Quarto, a revelação especial ressalta que Deus comunicou sua vontade de forma racional, verbal, proposicional e inteligível a algumas pessoas, as quais fizeram um registro escrito, a qual esse registro nós chamamos de Bíblia, né? Nós chamamos esses escritos de Bíblia, dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento, composto por 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Essa doutrina nos desafia a confiar na mensagem dada por Deus como verdade absoluta e inquestionável, mesmo que tal postura seja algo inaceitável para homens pós-modernos. Então nós cremos nesta revelação especial escrita por Deus, que chamamos de Bíblia, como uma revelação infalível da parte de Deus para nós. Nós cremos na sua veracidade, cremos na sua inspiração, cremos na supervisão do próprio Deus em conservar a sua palavra em fidelidade, e por isso nós a temos como a nossa única regra de fé e prática. Portanto, é bastante importante nós estarmos sempre crescendo no conhecimento da palavra de Deus, conhecendo a Bíblia, que é o manual para a nossa vida. Certa vez, o grande evangelista Dr. Billy Graham disse: leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e pratique os seus preceitos para ser santo. Então, é de suma e fundamental importância o conhecimento das Sagradas Escrituras. Jesus Cristo também já falou: examinai as Escrituras, porque cuidais vós de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Portanto, ninguém chegará a ter pela graça a vida eterna se não tiver o conhecimento da própria palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E a essência da vida eterna, Jesus Cristo falou em João capítulo 17, versículo 3, se não me falha a memória, que essa essência da vida eterna é que os homens conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Logo, é impossível que alguém conheça realmente a Deus e a salvação em Cristo Jesus se não tiver conhecimento da palavra de Deus, que é a Bíblia, e se também não crer nela como a palavra infalível do próprio Deus, comunicada ao pecador perdido para a sua salvação. Amém? Glória a Deus. Então nós nesse momento encerramos a nossa lição, que foi sobre a revelação especial. Amém. Amém. Parte do nosso Deus. Então tem aqui uma dúvida, né, do nosso irmão Sandro Barbosa, nosso irmão Sandro, né, os professores também aqui da EBD, né. Amém, irmão Sandro, né? Glória a Deus, né, nosso pastor está aqui. Se eu não souber, eu respondo para você, viu? Então diz assim a dúvida do nosso irmão Sandro: se a revelação pessoal
é a auto-manifestação de Deus para certas pessoas em tempos e lugares definidos, aí tem aqui, né? Pedir um exemplo no Antigo Testamento de alguém a quem Deus se revelou, bem como também no Novo Testamento, né? Então, se a revelação pessoal é a auto-manifestação de Deus para certa pessoa em todos os tempos e lugar definido, ele pediu este exemplo, né? Então, exemplo no Antigo Testamento, já foi citado que nós temos aqui Deus se revelando ao próprio Abraão quando chamou e o tirou ali, né, da sua nação para que vivesse e andasse pela fé, segundo nas promessas de Deus. Nós temos também no Novo Testamento o próprio exemplo citado, onde Deus se revelou de forma pessoal em determinado lugar, para também Cornélio, o centurião, no capítulo 10, através de um anjo, né? E nessa mesma ocasião, depois também, pela instrução do anjo, Cornélio, ele manda chamar a Pedro, para que assim a mensagem do Evangelho fosse pregada, né, a ele e aqueles que com ele estavam, para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Espero ter respondido, irmão Santos, né? Que Deus assim abençoe sua vida, que também está aí com a sua família, cultuando conosco ao nosso Deus e assim aprendendo, né, cada vez mais juntamente conosco da palavra de Deus. Amém? Sim. Nós temos aqui também, irmãos, aniversariantes aqui da semana. A nossa irmã Anne Lindsay. Perdão, irmãos, é que é um nome aqui, né? Anne Lindsay, filha de irmão Sandra e irmã Rízia. Não sabia que o nome de Anne tinha esse nome aqui bem, né? Tá certo. Anne Lindsay. Então aí a nossa irmãzinha Anne, filha do nosso irmão Sandro, da nossa irmã Rízia, né, esteve aniversariando esta semana. Nós estaremos também assim orando por ela, né? Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Espero assim ter contribuído também através da palavra de Deus para o nosso crescimento, né, para a nossa edificação, né, e que assim Deus possa aplicar esse estudo às nossas vidas, ao nosso coração, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar aqui o nosso pastor aqui à frente, né, para estar orando também pela vida aqui da nossa irmãzinha Anne, né, e logo após também, né, encerrando a nossa EBD. Queridos, a paz do Senhor, que bênção, mais uma escola bíblica dominical no seu lar, através da internet. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, e apesar da quarentena, você não perdeu o seu hábito dos domingos pela manhã, de aprender a palavra de Deus, através do ensino da escola bíblica dominical, certo? Gostaríamos de ter mais participação com perguntas e tudo, porque é importante no final da lição a gente tirar algumas dúvidas. Então você que é aluno e que está acompanhando a escola bíblica dominical no seu lar por meio do Facebook, você pode fazer suas perguntas. Próximo domingo estaremos dando continuidade com a lição de número 4, né? O tema da nossa revista é Bibliologia, a doutrina das Escrituras. E hoje o obreiro cristiano, que é obreiro da congregação lá da nossa igreja na Baía da Coab, embora seja ali na Avenida Central, falou hoje sobre a revelação especial, certo? E no próximo final de semana, se Deus assim nos permitir, o tema da lição será a inspiração das Escrituras, certo? Então você pode participar conosco com perguntas, tá bom, queridos? Queremos orar pela vida da nossa irmã Anne Lindsay,
E depois nós estaremos dando assim os avisos, lembrando também do culto da noite. Nós estaremos de volta logo mais às 19 horas para trazer a mensagem de Deus ao seu coração, tá bom? Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, nós que somos gratos pela vida de Anne, pelo seu aniversário. O Senhor é quem nos deu a vida e o Senhor é quem preserva ela até o tempo que assim está determinado por Ti mesmo. Pedimos que o Senhor faça com que Anne cresça no temor do Senhor, na presença de Deus e no amor de Jesus Cristo. Que o Senhor possa dar saúde, que ela possa crescer em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, como cresceu Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento aos seus pais para educá-la, Senhor. Que este lar seja exemplo de vida cristã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu a abençoo. Abençoo também todos aqueles que aniversariaram esta semana e que eles possam, ó Pai da Glória, ver a vida como um dom de Deus e desfrutar de forma que Te agrade. Eu abençoo cada uma dessas vidas no poder do nome santo de Jesus. Amém. Bem, queridos, hoje nós vemos aí nas redes sociais um despertamento nacional para jejum e oração em favor da nossa nação e também em favor do mundo, certo? Uma convocação através de alguns pastores e também através do presidente da República. É maravilhoso a gente ver uma nação onde o presidente tem temor a Deus e entende que para resolver situações difíceis, que muitas vezes está aquém das condições humanas, há um Deus que pode resolver. E é maravilhoso saber e ver lideranças de países com essa disposição de buscar a Deus. Esta semana eu vi um vídeo de alguns presidentes citando textos bíblicos e convocando a nação para orar, para buscar a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. E muitos irmãos e igrejas têm se levantado nesse dia para orar, para jejuar e buscar ao Senhor, porque a gente sabe, queridos, que Deus está no controle de todas as coisas, e quando nós o buscamos de todo o coração, Ele ouve a nossa oração, Ele promete vir e Ele promete sarar a nossa terra. O mundo precisa de cura, o Brasil precisa de cura, de libertação. Que estejamos orando por um arrependimento, arrependimento de pecados. Que estejamos orando por uma nação em que cada homem e cada mulher possa buscar socorro e refúgio em Deus por meio das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas você imagina muitos justos de joelho clamando ao Senhor por libertação, por arrependimento, por salvação, pela mudança da situação no quadro mundial. Com que impacto isso não causa no reino espiritual, no reino das trevas? Então é importante nós entendermos isso como igreja, irmãos, que Deus ouve a oração do seu povo. Independente de quem tenha conclamado esse jejum, nós não podemos ser tão irracional e sem discernimento espiritual, de forma em que venha criticar um tipo de convocação como essa. Porque, irmãos, nós somos o povo de Deus. E quando o povo de Deus clama, Deus age em favor do seu povo. Nós sabemos que tudo que está acontecendo é por permissão dele. E ele tem um propósito, de levar os homens a se voltarem para ele. E para que os homens se voltem para Deus, nós precisamos orar, para que eles possam ver as situações de desastres naturais, as situações de pandemia, como um despertamento de Deus, para que o homem possa entender
que ele sem Deus não é nada, para que o cético possa entender que um pequeno vírus pode tirar do controle tudo aquilo que ele acha que estava sob o controle das suas mãos. E só Deus para fazer o homem entender isso. E Deus o fará quando o seu povo interceder e clamar para que haja arrependimento, quebrantamento, para que o homem se volte para Deus por meio das Escrituras Sagradas. Deus te abençoe. Se você não pôde jejuar hoje, mas gaste um tempo de joelho diante do Senhor, orando pela nação brasileira, orando por todas as autoridades, para que haja um consenso no sentido de estar tomando decisões que venham favorecer, beneficiar a todos os brasileiros. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, independente de que setor seja, certo? Porque isso é bom e agradável diante do Senhor. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, certo? Então você, lendo a palavra de Deus, você vê o Senhor então nos instruindo pelo seu Espírito a orar. Hoje é tempo de você gastar um momento com Deus, buscando a Ele em favor da nossa nação, em favor das autoridades, em favor da igreja, irmãos. Porque nos entristece chegar na igreja e realizar um culto online com 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Sentimos aquela falta do calor humano, de ver os irmãos juntos, de estarmos presentes no mesmo lugar em adoração. Mas Deus quis dessa maneira, e a nossa oração é que não seja por muito tempo, porque o nosso desejo é estar junto adorando ao Senhor. E o que devemos fazer diante disso? Nós devemos levantar o altar da adoração dentro do nosso lar. Deus está chamando homens e mulheres de Deus que exerçam o seu papel de sacerdote e de sacerdotisa dentro do seu lar. Que não deixe a sua casa se entregar aos entretenimentos que há na internet e na TV apenas, mas que se entregue ao Senhor, a buscar a sua presença, a estar experimentando da presença de Deus dentro da sua casa, com hinos de louvores, com palavras de ações de graça, com respeito, com revelação da parte de Deus. Agora, mais do que nunca houve uma oportunidade para você, meu irmão, para você que é cristão, para você que serve ao Senhor. Nunca houve uma oportunidade tão grande de você exercer sua função de sacerdote dentro da sua casa, como fez Jó, que orava pelos seus filhos, que intercedia, que reunia eles para oferecer sacrifício ao Senhor. Esse é o tempo de estar reunido à mesa, reunido na sala, com a palavra de Deus aberta, com o livro sagrado e expondo as Escrituras e orando junto. É o tempo que Deus proporcionou para mim e para você desenvolver uma intimidade espiritual junto com a família, certo? Porque se a sua família está em Jesus, está dentro da arca da proteção de Deus, certo? E aqueles que não entraram ainda, se você levantar o altar dentro da sua casa, da adoração, do louvor e do culto, aqueles que ainda não estão nessa arca que é Jesus Cristo, vão entrar, porque você está dando acesso. Que Deus nos abençoe neste dia. Ore por mim. À noite estaremos trazendo uma palavra para o coração da igreja, para o povo de Deus, para aqueles que realmente estão buscando a Deus. Então, de noite, às 19 horas, culto na sua casa, através da internet, nós estaremos cultuando juntos. Reúna a sua família. Ligue o seu televisor, se ele pega a internet, joga no telão, faz cessar todas as atividades dentro da sua casa e diga: agora nós vamos cultuar. Louve junto com o Ministério de Louvor, certo? Nós transmitimos não para você assistir,
nós transmitimos para você cultuar conosco. E só depende de você e da sua casa oferecer culto ao Senhor, certo? Porque Ele te fez um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade, e aonde Ele estiver. Amém? Que Deus possa se manifestar gloriosamente nessa noite, no culto, no seu lar. E que você possa orar para que Deus possa me usar e usar o ministério de louvor, para que o nosso sacrifício de adoração possa subir até o trono da graça do Senhor. Deus te abençoe. Se você tiver dúvida em relação à entrega de oferta e de dízimo, entre em contato conosco, nós queremos nos orientar, me instruir, tá bom? Quero agradecer ao obreiro Cristiano, que trouxe o estudo dessa manhã, ao nosso irmão Charles, que é o nosso técnico em vídeo, né, e transmissão, está aqui em todos os cultos, né, com muito amor, com muita dedicação, servindo ao Senhor através desse talento que Deus então lhe entregou, certo? Quero louvar a Deus também pelo irmão Antônio, que veio, deu abertura na escola bíblica dominical, pelo irmão Glacieldo também, que veio e fez o louvor. Os irmãos estão servindo, irmãos, agora uns mais do que outros, porque como nós não estamos nos reunindo em assembleia, se torna mais difícil, mas tem alguns também servindo com a sua generosidade. Nós temos recebido alguns mantimentos para suprir a necessidade daqueles que estão desempregados. Alguns irmãos estão doando, né? Estão sendo generosos, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, pela sua generosidade. Nós temos assistido alguns irmãos que estão com as suas dispensas vazias, certo? Então, muito obrigado, que Deus continue lhe dando um coração liberal no nome do Senhor Jesus, certo? Então, nós encerramos aqui a nossa escola bíblica dominical, né, na sua casa, através da internet, e às 7 horas estaremos de volta para a glória de Jesus. E todas as manhãs, às 10h15 da manhã, nós estamos trazendo uma palavra de esperança nesse mesmo canal, no Facebook. E pedimos a você que entre também no nosso canal no YouTube, se inscreva, convide outros para se inscrever. Nós precisamos de 1000 inscritos para a gente poder transmitir também pelo YouTube, através do nosso celular, certo? Sem outro aplicativo, uma transmissão direta. Por isso que nós precisamos da sua ajuda, da sua colaboração. As mensagens e os cultos que nós estamos transmitindo, ele é gravado, depois ele é colocado também no YouTube. Você pode entrar lá e pode também assistir, ok? E dê o seu like, dê um gostei lá, você vai estar nos ajudando também dessa forma, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe nossa cidade, Deus abençoe os prefeitos e vereadores dessa cidade, Deus abençoe o governador e os deputados estaduais desse estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o presidente, Deus abençoe os senadores, Deus abençoe os deputados federais, Deus abençoe o STF, Deus abençoe todas as instituições do Brasil que possam trabalhar em consenso para que a população brasileira seja abençoada de uma forma geral, que o Senhor traga arrependimento e quebrantamento a este povo e um avivamento nas famílias cristãs desse Brasil, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém.